Abre aqui, abre o caminho. Abre aqui. A primeira que se apresentou na minha vida e que é a minha guia de frente é a dona do terreiro, vamos dizer assim, a avó Barbina. A avó Barbina é minha mãe, minha amiga, minha irmã, minha companheira, minha vovó. É no colo dela que eu refaço as minhas forças. Então ela é uma pessoa de grande luz, de grande força e que nunca me deixou sozinha. Eu nunca imaginei que eu iria herdar uma casa de santo. Eu sempre gostei do santo, sempre gostei da religião, me identifiquei com a religião, mas não para ser mãe. Aí, de um minuto por segundo, eu viro mãe Raimunda. Todos os dias eu agradeço a Deus e não tenho nenhuma pretensão de ir para a religião de ninguém, porque eu já tenho a minha. E a minha me faz muito bem, me faz viver, me faz sorrir, me traz alegria, me traz caminhos, né? Me traz saúde, me traz tudo isso que eu sou e que eu tenho. No ano da pandemia, na verdade, a gente começou com o costume de se reunir. Eu reunia com os meus filhos, né? No isolamento, até para não pirar. E eu já vinha de uma vivência de terreiro, já tinha sido iniciada na Umbanda em 2008, por aí, mas estava afastada. Mas já era média incorporante, tinha me afastado do último terreiro que eu tinha frequentado em 2019. E aí, numa dessas reuniões de reflexão, a gente refletia sobre Umbanda, sobre Evangelho, sobre não sei o quê, enfim, era uma coisa ali, um momento de espiritualidade comigo, com os meus filhos. E aí a vovó se manifestou e começou a benzer, a tratar deles, e assim foi durante um bom período. Até que ela deixou claro, você precisa voltar, né, a trabalhar numa casa. Eu, mas que casa, vovó? Não tem casa não, né? Onde que eu vou? A essa altura tá tudo fechado, nós estamos no meio de uma pandemia. Então eu tive um sonho com ela, com muita clareza, e ela me mostrou a minha garagem. Aí disse, isso aqui é sua casa. Vou bater minha cabeça bem aqui nesse congá. Vou bater minha cabeça bem aqui nesse congá. Já saudei Ogum de Ronda, já saudei Pai Oxalá. Já saudei Ogum de Ronda, já saudei Pai Oxalá. E assim, devagarinho, o terreiro está se formando, se consolidando. Mas a partir do momento que ele nasceu ali, a gente sabia, tinha a certeza que ele seria um terreiro comandado, dirigido por mulheres. Esse barracão eu herdei da minha mãe, que faleceu tem 5 anos. E foi daí que começou a minha trajetória de mãe de santo. Foi desafios até eu entender que eu era mãe, que eu tinha que entender que eu teria filhos para dar direção a esses filhos. Naquela época, há 5 anos atrás, eu não estava conseguindo dirigir nem a minha vida. Né? Fiquei surpresa também, porque eu pensava que quem ia herdar a ancestralidade da minha mãe era meu irmão de Exu. E quando ela foi, eu falei assim, não, é ele que vai herdar e eu vou ajudar tudo. Quando foi fazer o fundamento fúnebre, ele jogou e falou, né? Oxum tinha me dado a casa dela. E eu me sinto muito orgulhosa de ser a herdeira de Oxum. Nas piores horas da minha vida, que eu tô com problema, que eu tô indecisa, eu só falo assim, mãe, a senhora confiou em mim, a ancestralidade confiou em mim. Quem sou eu para duvidar de mim? Minha irmã
veio para me ajudar, ela também era do mesmo terreiro que eu frequentava antes. E aí ela veio e a gente começou a atender as pessoas, a vovó dando consulta, dando passe. De repente a vovó dava licença para a cabocla Jurema Flecheira, e Jurema vinha e começou a atender as pessoas e foi ficando gente demais. E era em pleno uma quinta-feira, dia de semana, dia de trabalho. Falei, e agora? E as pessoas saindo daqui meia-noite. Eu falei, não vai ter condição, vou ter que organizar as defesas, preparar alguma coisa. E assim, devagarinho, quando eu percebi, a gente já estava trabalhando com 7 médiuns na primeira gira, aqui na garagem, né, com o apoio de outras pessoas. E assim, devagarinho, o terreiro está se formando, se consolidando. Ainda hoje é um grande medo, eu sou mãe solo. Eu moro aqui com as minhas filhas, com os meus filhos, então eu comecei logo no começo a ter medo da violência e eu me questionava, meu Deus, o povo põe fogo por aí nos terreiros e aqui é a minha casa. Se algum dia joga um coquetel molotov, eu ainda penso nisso às vezes, mas a gente vive com a fé e a graça, né, nos orixás, a confiança nos guardiões, porque um dos desafios é esse, com certeza, né, de estar só, entre aspas, que eu nunca tô só, mas de conduzir o terreiro sendo uma mulher só. Eu tinha acabado de chegar de Alagoas, né? Na época eu fazia um trabalho lá na Serra da Barriga, lá no Zumbi dos Palmares, um trabalho religioso. Todo 20 de novembro, né? A gente leva 23 vans lotada de pessoas para fazer esse trabalho lá em cima na serra, religiosamente falando. E eu fui para lá, nessa época eu trabalhava na Fundação Cultural Palmares, e fui para lá, passei 15 dias lá. Quando eu voltei, dia 26, dia 27, colocaram fogo aqui no terreiro. Por pouco eu não estaria aqui, mas eu estava nesse dia, inclusive estava dormindo dentro do terreiro. Acordei com o barulho do fogo e saí correndo, né? Saímos correndo, só estava eu e uma Eked, mais 2 Ogã, e tentamos apagar e não conseguiu, e esse fogo ele foi de fora para dentro. Na época, o nosso barracão era todo de madeirite, né? Mas a gente sempre teve muito cuidado com tudo, com as coisas. Quando a gente trata do tema racismo religioso, a gente fala das raízes das religiões de matriz africana. Então, não necessariamente só as pessoas negras das religiões de matriz africana sofrem um racismo religioso. Acho que todo mundo que professa as religiões de matriz africana pode sofrer racismo religioso, porque a questão não é individual, não se trata de um racismo contra aquela pessoa pela sua raça, pela sua etnia. Se trata de um racismo vinculado à religiosidade, de onde ela vem, qual fé ela professa, o que ela, né, qual religião ela está dentro, enfim. Então acho que vem um pouco dessa lógica. Então também continua sendo racismo religioso. Todo mundo que está dentro das religiões de matriz africana sofre racismo religioso. Mas, obviamente, o racismo ele tem a sua dimensão estrutural, que ela vai escalando. Então as pessoas negras sofrem mais. Obviamente, as pessoas negras que são de religiões de matriz africana, elas podem e sofrem, do meu ponto de vista, mais racismo religioso do que as pessoas brancas, mas todo mundo que está na comunidade sofre racismo religioso. E a gente tem agradecido a essa nova gestão agora de governo, que tem proporcionado outras leis, né, já para inserir em cima das que já tem, combatendo o racismo, todo tipo e toda forma de racismo, que é o que a gente quer. Nós estamos aqui em Brasília, 56% da população de Brasília também é preta, né? 2% é de matriz africana. Esses 2%, 50% sofre do racismo religioso. Então é um negócio muito doido, até para fazer a contagem, a porcentagem é difícil, mas é isso. A maioria das pessoas de terreiro sofrem esse racismo. O racismo religioso, sim, né? Porque as pessoas acham que eu tenho que professar a fé deles. A gente desenvolve um trabalho aqui no mandato, no Gabinete 24, tanto de acompanhamento dos terreiros,
quanto de orientação para regularização dos terreiros. A gente sabe que muitos deles não estão no estágio de regularização que estão algumas igrejas, porque o Estado, o poder público acaba privilegiando essas igrejas, né? A Dani Sanches atua no mandato com essa pauta, também na Comissão de Direitos Humanos, e a gente recebe uma série de denúncias de violação de direitos humanos e violência contra pessoas de terreiro, que não é só a violência contra o terreiro em si. Tem os casos extremos da violência contra o terreiro, quando a comunidade não aceita o terreiro, casos de violência, de ataques a terreiros, como foi o exemplo que você deu, mas também tem ataques às pessoas de terreiro. Pessoas que não conseguem, no momento que estão praticando algum símbolo da sua religião fora, não são aceitos. As pessoas que não têm coragem ou têm medo de andar num ônibus, vestindo as roupas do terreiro, porque acham que podem sofrer ódio, sofrem violência psicológica, física, xingamento, uma série de coisas. Violência dentro do campo do trabalho. Percebi alguns problemas. Tinha umas duas colegas no trabalho que, a partir do momento que souberam que eu era, elas chamam de espírita, né? Porque não querem falar umbanda, mas a partir do momento que souberam da minha fé, elas passaram a evitar qualquer coisa que eu levasse para a escola para comer. Então, elas não comiam de um bolo que eu levava para partilhar, que o lanche é partilhado. Fui professora por 28 anos, então o lanche era partilhado, as coisas que a gente partilhava eram totalmente, eu não comia nada que eu levasse. Quando a pessoa está de preceito e não pode utilizar as roupas, enfim, não pode professar a sua fé, basicamente. Como eu exercia um papel de liderança como diretor escolar, então isso me preocupava e eu evitava falar da minha fé, expressar, usar os meus instrumentos de fé como as guias, usava uma guia discretamente por baixo da roupa. Só a partir do momento que eu me aposentei, então eu passei a andar paramentada nas sextas-feiras, eu passei a não esconder mais isso e a dizer para as pessoas, não, aqui, a gente pode ir na sua casa? Eu pode, se você não tiver nenhum problema em ir no terreiro, porque a minha casa é um terreiro. Existe um preconceito social que não compreende, até porque existe uma cultura hegemônica de demonizar, satanizar as religiões de matriz africana, falando que aquilo é do mal. E se aquilo é do mal, aquilo não é aceito, aquilo tem que ser violentado, aquilo tem que ser repudiado pela sociedade. Essa é a lógica, e essa lógica nasce porque essas religiões são de matriz africana. Eu falo que eu tenho vizinhos maravilhosos. Essa casa aqui tem 47 anos, aqui. E nenhum vizinho, por causa da religião, veio com preconceito nenhum. Aqui nós já tivemos preconceito por sermos negros. Eu, Raimunda, eu nunca passei nenhum tipo de preconceito por ser espírita, né? E se alguém tem, também não me avisa. Aqui não, na quadra, de jeito nenhum. Pelo contrário, quando a minha mãe faleceu, todo mundo falava, você não pode parar. Até os evangélicos daqui falavam bem assim, olha, na Bahia, minha mãe mexia com esses negócios. E minha avó mexia, quando minha avó foi embora, teve que ser um da família. E você não pode parar, sabe? Então, eu acho muito bonita aqui a minha quadra. Porque aqui essa quadra, ela é constituída de evangélicos, católicos, mas é católicos mesmo, são pessoas de dentro das igrejas, salmistas, a minha vizinha é salmista, e não tem problema, nunca, eles nunca vieram aqui reclamar de nada. Essa casa aqui na 18, ela é cultural. Houve um episódio que me preocupou um pouquinho, que uma senhora evangélica, ela chegou numa gira de esquerda e ela ficou na porta, na bicicleta, observando o trabalho. Ela foi convidada várias vezes, inclusive pela própria Pombagira, e ela ficou curiosa, mas assim, começou a convidar as pessoas que estavam saindo, principalmente os jovenzinhos, para ir para a igreja dela. Então eu acho que isso foi uma afronta, um desrespeito, né? Porque nós não vamos na porta da igreja de ninguém, nós não fazemos proselitismo religioso, a porta está aberta. Então, quem quiser entrar, ela poderia ficar assistindo, não era o problema. Primeiro, é preciso que o Estado reconheça o racismo religioso, então já foi importante a existência da lei. Eu acho que nós precisamos de alguma porta de entrada no Estado efetiva, ou seja, isso tem que ter uma diretoria que vai tratar sobre isso. Hoje eu acho que é muito formal, existe alguma coisa lá
de racismo na Secretaria de Justiça, mas não existe política pública efetiva, que funcione, que trate do tema. Então, acho que é preciso a gente ter mais campos institucionais que façam essa discussão. Segundo, a gente precisa instituir isso em todas as áreas. Tem que ter reflexão, coordenação, direção, espaços institucionais em todas as políticas públicas centrais que tratem sobre o tema. Então, na saúde, na educação, na assistência social, na segurança pública, pelo menos. Nessas 4, na cultura, pelo menos nessas 5 áreas. Eu acho que nós temos que ter alguma coisa, uma diretoria, uma coordenação que vá fazer reflexão e discussão sobre a questão do racismo religioso e vá pensar e elaborar políticas públicas a partir das diretrizes da lei. As pessoas acham que eu tenho que professar a fé deles, né? Eu tenho que estar no mesmo espaço, eu não tenho que estar. Nós de terreiro, nós somos dessa teoria. Você professe a sua fé da maneira que você quiser. Nós não temos nada a ver com isso, né? E não vamos te julgar de forma nenhuma. Mesmo porque não é o nosso papel de julgar A ou B, se a sua religião é essa ou aquela. Se seu segmento religioso, sua fé está ali, que você proteja, que você tenha essa proteção diante da sua fé. E é isso, a gente só quer isso, o respeito. Eu descrevo o papel da mulher como um papel desafiador e como uma ferramenta poderosa para o empoderamento religioso, né, feminino também. Um dos motivos de eu ter me afastado do terreiro era o patriarcado. Como mulher, o desafio é o machismo. O machismo é muito grande, né? Dentro do terreiro a gente combate. Eu não consigo ter uma mãe tradicional. Além de espírita, eu sou mulher, sou mãe e sou profissional. Então não tem como eu ter o meu tempo só para eles, né? Não existe eu ter o meu tempo só para eles. E eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. E o que eu acho também é que a gente aprende com as entidades e as entidades também aprendem com a gente, né? E é assim que eu tento levar a minha vida. Porque a gente tem muita fala, a gente tem muita conversa com aqueles que estão dentro, com aqueles que vêm conhecer, vêm saber. Esses a gente senta, conversa, explica, a gente tem como combater, e a gente tem combatido, sim, o machismo dentro do terreiro. Mas os de fora está sendo impossível, porque a gente está vendo aí como é que está a situação. Nesse terreiro que eu frequentei, tinha uma mãe de santo, mas que era de enfeite. Ela não tinha voz, ela não tinha vez, aquilo me incomodava muito. A mim e a outras mulheres. As mulheres tinham acesso ao atabaque, tinham acesso a algumas coisas, mas não tinham acesso às decisões. Então, terreiros comandados por mulheres têm esse diferencial, né? Esse papel que a mulher exerce de liderança. E não é o matriarcado sobrepondo sobre o patriarcado, né? Que muitas vezes as pessoas têm esse entendimento que existe uma guerra, né? Nós não queremos guerra com ninguém. Nós só queremos ter o direito de ter voz, né? E se a gente parar um pouco para analisar a história, na Bahia, por exemplo, se você olhar os terreiros de candomblé, a maioria é comandada por mulheres, né? Os grandes ícones das religiões de matriz africana no Brasil são mulheres. Então, mulheres ícones que fizeram toda a diferença nas suas comunidades. Então, esse papel de mãe que acolhe, de mãe que cuida, que empodera outras mulheres, que liberta, eu acho que é um papel desafiador e essencial, primordial para esse acolhimento. Nós, enquanto mulheres, principalmente mulheres de terreiro, esse ano eu me recusei a trabalhar fora. Eu me recusei porque, assim, eu fui muito massacrada por causa do machismo, né? De um chefe olhar para sua cara, para minha cara e dizer assim, ó, a caneta, conversando e balançando assim a caneta na sua direção e na direção de outras pessoas. Então, é difícil demais, é muito difícil. O machismo tá aí, mas dentro do terreiro a gente combate. Eu penso em todas as mulheres do mundo espiritual que me acompanham e também na história das próprias Iabás, que são as orixás femininas que nós chamamos de Iabás.
a história de Oxum, a história de Iemanjá, a história de Ansan, a história de Namburuquê, todas carregadas de muita força, né? De muita liberdade, de muita energia, mas também das fraquezas. Elas não, os mitos e as histórias em Urubá traz também os momentos de vingança, de ódio, as contendas, as disputas entre que são comuns entre nós mulheres e como que essas histórias foram se fortalecendo. Então, essa presença das entidades na vida das mulheres, ela é, de modo especial, eu tenho que falar do Brasil, porque é o chão que eu piso, né? É meu lugar de fala. Então, de modo especial, a presença de Pombagira, que nasce nesse contexto, né, do solo brasileiro, no contexto da Umbanda, é fabuloso, porque são mulheres empoderadas, né? São mulheres que empunham a espada. Iemanjá Ogunté, minha mãe, é Iemanjá da espada, né? Que corta as cabeças se for necessário para defender seu reino, para defender seus ideais. Esses arquétipos, eles trazem força para todas as mulheres. Quando a Pombagira chega dizendo para ela que o corpo dela é de quem ela quiser, né? Ela tem 7 maridos, mas não pode se casar porque ela não quer, né? Então ela traz esse arquétipo da liberdade e ela vem dizer: meu corpo, minhas regras. Essa palavra eu posso dizer com clareza que começou com a Pombagira, né? Quando ela se torna esse arquétipo de mulher poderosa, que gargalha, que ri alto, né? Que vai contra tudo aquilo que a sociedade impõe para a mulher, que a mulher tem que, né, ser recatada, bela, recatada e do lar, né? E Pombagira vem dizendo: ops, ela pode estar onde ela quiser, no papel que ela quiser. Então, eu consigo perceber isso. Quando as caboclas vêm trazendo a força de cura, quase todas, praticamente todas as caboclas indígenas que descem em terreiro de Umbanda, ou seja, nos cultos de Jurema, nos candomblés de caboclo, não importa, né, o segmento de matriz africana que a gente esteja trabalhando, elas vêm trazendo seu brado, seu grito preso na garganta de tantas mulheres. E naquele momento a consulência arrepia, sente aquela energia, né? E muitas mulheres choram, porque deixam sair, deixam soltar para fora esse grito, né, de liberdade preso na garganta. Porque, querendo ou não, né, nascer mulher por aqui, né, tá sendo, a gente já nasce cativo. Os nossos orixás nos ajudam e nos ensina a ser empoderada, né? Eu sou filha de Ansan com Ogum. Ogum foi um homem empoderado. Ogum venceu muitas guerras, né, com a ajuda do seu povo. E Ansan foi uma mulher que todas as guerras que Ogum foi, ela foi junto para ajudar ele a vencer. Então não teve disputa de queda de braço, não houve. Houve a compreensão, houve o companheirismo, né, de dizer: vamos para a guerra lutar, porque nós temos um povo aqui atrás da gente e nós precisamos ganhar essa guerra para tirar o nosso povo da mão do opressor. Então foi isso. Então esses orixás, todos os orixás, tanto faz masculino como feminino, nos empodera, nos ajuda, nos ensina a ser empoderada. E quando eu sou empoderada, que eu sei que eu sou, porque eu tenho esses orixás do meu lado que me ensinam, ó. E quando eu estou errada, me diz também: ó, vem cá, você está errada. O caminho não é esse. Você está saindo do caminho. O caminho do empoderamento é esse. O caminho do saber é esse. O caminho do silêncio é esse. O caminho do respeito é esse. Então os nossos orixás nos ensinam esses caminhos, né? Que é a quem eu agradeço muito de saber o que eu sei através dos meus orixás, através desse ensinamento que eu tenho aqui dentro do terreiro. Eu tenho ensinamento. Todos os dias meus orixás me ensinam alguma coisa. O terreiro me dá essa força. O terreiro me dá essa dinâmica de saber levar, de saber. Então, assim, eu me coloco muito na minha posição de mãe de Alorixá. Me coloco sim, porque é na minha posição, né, que eu tenho, é que eu consigo fazer essa fala, é que eu consigo mostrar para eles, né, que não pode ser assim, temos que combater o machismo e que eles têm que sair do terreiro e ajudar a combater o machismo lá fora, nas rodas de conversa que eles tiverem, na roda de capoeira, na roda do samba. Todos os dias, todas as horas, eu estou pedindo a força, a minha ancestralidade, e
a vida seja sempre melhor, porque quando eu herdei a casa foi muito complicado. Foi uma mudança da água para o fogo. Então tudo ficou muito quente, esquentou. Foi muito complicado, muito complicado. Mas a espiritualidade mesmo encarregou, né, do tempo passando, deixar tudo calmo, deixar tudo tranquilo. Eu estava acostumada com outra coisa, de repente a minha intuição fala assim, não é isso, não pode ser assim. Porque o Oxum é um orixá muito, né, que dá muita intuição aos filhos dela. E eu me sinto mais do que filha de Oxum. Eu acho que eu me sinto aquela pessoa que Oxum pegou minha braça e falou assim, não solto mais. Né? Porque ela me deu uma responsabilidade, ela me sentou numa cadeira, ela me deu a cadeira, me sentou na cadeira e falou, minha filha, toma a minha casa para você. E eu costumo dizer que eu não herdei só a casa de Oxum, eu herdei foi o palácio de Oxum. Eu herdei os ouros de Oxum. Eu herdei a paz que Oxum traz. O Oxum me deu uma herança com tudo de positivo que ela tem. E é com essa positividade que eu tento levar a minha casa. Acredito que hoje é o que mais me realiza. Quando eu olho para trás, para toda a minha trajetória de vida, eu fui, vamos dizer assim, uma missionária católica, cristã católica, ferrenha, beata. E hoje, quando eu olho para trás, eu até brinco e digo, se eu fosse homem, eu acho que eu tinha virado padre, né? Então, na verdade, não. Eu digo que era para eu ser mulher mesmo e para eu virar mãe de santo, para eu me consolidar como mãe. Então, eu me sinto realizada. Eu ainda tenho muito o que fazer, né? Eu não vou dizer realizada, eu acho que essa palavra é muito difícil, mas se você me perguntar, você é feliz por ser mãe de santo? Eu sou. Eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa. Quando eu tomei a decisão de me aposentar, um dos motivos era esse, era me dedicar à fé, né, de modo integral. Ainda não consigo, porque tem muitas nuances, né, da vida familiar, mas me colocar à disposição dos guias, me colocar à disposição da fé, dos filhos, é talvez a coisa mais importante da minha vida. Eu não seria quem eu sou se eu não fosse quem eu sou. É redundante, mas é isso. Eu acho que eu não seria feliz se eu não estivesse fazendo o que eu faço. Essa é a palavra. Eu fui muito feliz como professora durante... E aí, aquele momento que o ciclo se fechou, eu fechei o ciclo com muita tranquilidade, porque eu sabia, mas o seu salário vai diminuir, como é que vai ser? Você está abrindo mão de tudo por causa da fé, para ser mãe de santo, que loucura, né? É muito trabalho, é verdade. Não é um trabalho fácil. Dizer que eu estou feliz não quer dizer, tá tudo mil maravilhas, não. O candomblé para mim é um conjunto de muita coisa boa, um conjunto de muito axé, que quer dizer tudo isso junto e reunido num lugar só. E eu estou muito feliz com o meu caminho, com a minha fé, com a minha bengala. É o que eu acredito, essa fé. Todos os dias eu agradeço a Deus. E não tenho nenhuma pretensão de ir para a religião de ninguém, porque eu já tenho a minha. E a minha me faz muito bem, me faz viver, me faz sorrir, me traz alegria, me traz caminhos, né? Me traz saúde, me traz tudo isso que eu sou e que eu tenho. Estou satisfeita com o que eu sou e com o que eu tenho. Então, se eu não fosse mãe, eu seria filha. Eu não sei explicar. A Umbanda é vida, a Umbanda é meu porto seguro, a Umbanda é luz. Eu nem considero a Umbanda uma religião. É uma filosofia de vida. É um modo de viver. Um modo de viver que eu escolhi e que mais se adequou à minha missão no mundo, à minha missão na Terra. E hoje para mim a Umbanda é isso, quando você descobre aquilo que você veio fazer no mundo, você é feliz. Então a Umbanda é o tesouro que eu encontrei, né? Como católica, a Bíblia diz que quando alguém acha um tesouro, ele fica tão feliz que ele quer partilhar com todo mundo. Então eu encontrei num terreno baldio esse tesouro.
Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz.